Olá, sejam bem-vindos ao curso de Tecnologia em Gestão Financeira da Universidade 9 de Julho, que é online, tá? Hoje, eu sou o professor Tiago e hoje nós vamos falar das primeiras aulas de uma disciplina chamada Orçamento e Fluxo Financeiro. Algumas dicas que eu quero dar para você, aluno, que está acompanhando aí do seu computador, no conforto do seu lar, atrás do teclado, para você que está aí do outro lado da tela, né, é que esse vídeo não visa esgotar esse conteúdo, tá? Eu sou um professor regular também da disciplina, sou um professor tutor e esse vídeo é mais um material que você dispõe, tá, para poder orientar os seus próprios estudos. Mais uma vez, esse vídeo não visa esgotar o tema, tá? Mas sim lhe dar uma guia, sugestões e apresentar o conteúdo. Se você quiser saber mais, terá que acessar o conteúdo do AVA, tá? Que por si só é um conteúdo mais robusto, tá? Contém exercícios, inclusive. E se quiser ainda se aprofundar, terá que recorrer aos recursos da internet. Ok? Tá? Então nós não vamos esgotar o tema, mas vamos ver bastante sobre ele. Tá? Então vamos começar? O que nós vamos ver na nossa aula, né? Isso aqui é um sumário. Eu gosto de apresentar para o nosso aluno tudo o que ele vai ver durante esta aula primeiro, né? Então nós vamos ter o seguinte aspecto. Opa! Nós vamos estudar o seguinte: conceitos fundamentais. Esses conceitos fundamentais são divididos em alguns tópicos. O primeiro que nós vamos estudar, conceitos fundamentais, o orçamento nas empresas. Vamos verificar o papel do controller e da controladoria, que em essência, né, gestão de conflitos. Faremos algumas críticas ao processo orçamentário, lembrando, né, que essa é a disciplina, vocês estudam em essência duas ferramentas. A ferramenta de orçamento e a ferramenta fluxo de caixa. Então vamos abordar um pouquinho das duas, sendo que uma é complementar da outra, uma não vive sem a outra, tá? Além disso, vamos estudar também, vamos apresentar, vamos discutir os pontos positivos desse processo orçamentário e vamos finalizar, né, tratando um pouco da cultura do processo orçamentário, tá? Então, pegue o seu caderno, o seu lápis e caneta e prepare-se para fazer algumas anotações. Conceitos fundamentais. O que nós vamos ver agora, né? Primeiro, orçamento. O que é um orçamento, aluno? Um orçamento nada mais é, tá, do que um processo que pode ser feito de muitas e muitas formas, mas aqui nós vamos estudar uma forma específica, tá? Essa é a palavra-chave que vocês precisam anotar. Estimativa de gastos, tá? E receita. Receita nada mais é do que a capacidade de honrar os seus gastos, tá? Então vocês já devem ter lidado com o processo orçamentário sem perceber. Por vezes, quando você já deve ter viajado para certos locais, muitas vezes o que você faz? Você estima o quanto você vai gastar na viagem, tá? E logo em seguida estima quanto ou a quantidade de recursos que você precisa ter para honrar essa viagem. Percebe que você fez receita, o dinheiro que você tem no seu bolso, tá? Contra o gasto que a sua viagem lhe representa. Certamente você não deve ter colocado isso numa planilha, não é? Mas deve ter discutido e mantido lá na sua cabeça. Isso é um processo orçamentário. Claro que não é um processo orçamentário profissional, mas é um processo orçamentário, tá? Uma outra ferramenta que devemos estudar é o fluxo de caixa. Então já deu para perceber, o orçamento, ele é uma
previsão. Você faz previsões do jeito que você achar melhor, tá? Porém, o fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial. Anotem isso que é importante. O fluxo de caixa é uma ferramenta gerencial pelo qual você faz um orçamento profissional, tá? Em um ambiente corporativo. É assim que funciona. E o que é o fluxo de caixa? Então, né, tá aqui, palavra que vocês devem ficar atentos, é uma ferramenta, tá? Que na maioria das vezes é uma tabela. Essa tabela pode ser feita num software muito comum, que vocês já devem ter tido contato, que se chama Excel. Mas podem haver outros programas e outras ferramentas, isso não é um problema, tá? Que permite visualizar, essa é uma palavra importante, o momento em que dinheiro sai e momento em que dinheiro entra no seu bolso. Um exemplo que eu gosto muito de dar para os meus alunos é o seguinte. Imagine que você compre um sapato, tá? Todos os custos desse sapato, a compra, a entrega, a embalagem, tudo que você possa imaginar de custo e despesa do sapato é o valor de R$100, ok? Aí você vende no dia seguinte esse mesmo sapato por 150. Qual é o seu lucro? Pensa um pouco. Qual é o seu lucro? Se você chegar na conclusão de que o seu lucro é R$50, você está certo. Mas aí vem a segunda pergunta. Você comprou por 100 e vendeu por 150. A empresa está bem? Muitos alunos dão a resposta que ela está bem, por conta do lucro, que é aproximadamente 50%. Esse número 50% é bom, claro que é. Mas tem um outro conjunto de informações que eu não lhe dei, tá? Que é quando a empresa paga e quando a empresa recebe. Só porque você comprou significa que você pagou? Claro que não. Quantas vezes você compra algo hoje e paga dali a alguns dias? Não é mesmo? Só porque você vendeu quer dizer que você recebe? Se eu vendi hoje, quer dizer que eu recebi hoje? Ou vou receber no futuro? Pense, quando você compra hoje, você paga dali a alguns dias. Quer dizer, a empresa te vende hoje, mas também recebe dali a alguns dias. Então vamos enriquecer o exemplo. Você compra por R$100 o sapato hoje e paga hoje. Tá? Por isso. No dia seguinte, você vende o mesmo sapato por 150 e obtém R$50 de lucro. Só que você só vai receber dali 12 meses. Agora eu faço a mesma pergunta. A empresa está bem ou está mal? Percebe que agora você deve ter, aí do outro lado da tela, deve ter franzido a testa e a sobrancelha e falar, não, peraí, vender um simples sapato e receber depois de 12 meses não é uma coisa boa. E é claro que não é uma coisa boa, porque eu tenho que pagar pelo sapato hoje, mas eu só vou receber dinheiro para pagá-lo dali 12 meses. O que eu tenho que fazer? Certamente eu vou ter que pegar o empréstimo para cobrir esses 12 meses. Num país cuja taxa básica de juros é 14% ao ano, o empréstimo é capaz de comer todo o lucro da operação, que seriam R$50. Perceberam que comprar e pagar não são a mesma coisa? Vender e receber também não são a mesma coisa? E é disso que a ferramenta fluxo de caixa trata. Ela trata do momento em que dinheiro sai, quer dizer, o momento em que o dinheiro que você paga contra o momento em que você recebe. Dessa forma, então, ela ajuda a prever, essa é uma outra palavra que vocês têm que anotar, tá? Quando e quanto, sendo que essa palavra quando ela ainda é mais poderosa. Quando e quanto terá que sair ou entrar dinheiro para a empresa, de tal maneira, então, que ela possa se programar. Tá? Então, recapitulando rapidamente, vamos com calma. Orçamento é uma forma de previsão, é prever gastos, tá? E a sua capacidade de honrá-los.
Fluxo de caixa é a ferramenta pela qual você concretiza um orçamento e profissionaliza ele. Geralmente é uma tabela feita no Excel, feita em qualquer outro software de sua preferência ou usada no seu ambiente operacional. Tudo bem? Tá? Se isso não ficar claro, vai na barrinha embaixo do vídeo aí, volta um pouquinho e ouça novamente o que eu estou lhe dizendo, tá bom? Vamos prosseguir. Olha que legal. Isso aqui é um exemplo de orçamento pessoal ou familiar e é fictício, ok? Vamos dar uma olhada nele? Né? Aqui é uma pessoa que ela tem alguns gastos com a casa, com a sua própria saúde, com transporte, com lazer, alimentação e outros, tá? Em determinados dias, né, quando que vence o IPTU dela? Tudo no dia 10 de março agora, né? Então no dia 10 ela tem que pagar IPTU, limpeza, condomínio, luz e água. E aqui estão os valores, tá? E aqui os valores totais. Saúde, né? Uma pessoa que vai para a academia, tem um convênio médico, tem um convênio médico de um filho, e aqui são os totais que ela vai gastar tudo no dia 10. Por fim, deixa eu apagar essa... Por fim, tá? Tem transporte, que ela gasta com estacionamento, com combustível, né? Com aquele tipo de pedágio eletrônico que se chama, né? Alguma coisa aí. Tem ainda gastos com lazer, né? As viagens, olha, ele está pagando a terceira parcela no dia 10, tá? Vai ser de R$200 e assim sucessivamente, tá? Dê um pause no vídeo e olha atentamente essa tabela, para você tentar entender o que está acontecendo. Você tem data de um pagamento, tá? E por fim, a natureza, né, desse pagamento, vamos ver se eu consigo... Você tem a data, você tem a natureza do gasto, quer dizer, com que você está gastando, tá? Por fim, você tem os valores gastos, né? E a previsão desses gastos lá para frente. Tudo bem? Agora olhe um pouco mais à direita da tabela. Você ainda tem olha aqui a palavrinha mágica, né? A nossa palavrinha chave para a nossa aula, você ainda tem um orçamento que é de R$ 4.804,90. Ou seja, a previsão de gasto é de R$ 4.644,49. A capacidade de honrar, quer dizer, a receita é de 4.804. Quer dizer, na sua opinião, é uma família que está, ou um indivíduo que tem as suas finanças razoavelmente sob controle? Aparentemente sim. Ele paga tudo o que precisa pagar, tá? E ainda vai sobrar algum valor. Ele gasta 4.644 no mês de março, percebam que é futuro, não é? Isso aqui é uma previsão lá para março, não é para agora. E além disso, ele ainda sabe quanto, né, que ele destina para cada um desses gastos. E o dinheiro vai, então, sobrar, provavelmente no fim deste mês, tá? Isso, então, é um exemplo de orçamento pessoal, tá? Mas, professor, o que o orçamento pessoal tem a ver com o orçamento profissional ou orçamento corporativo? Tem tudo a ver, tá? Pense no seguinte, você é uma pessoa física, a empresa é uma pessoa jurídica. Você tem uma razão de viver, que é, seja lá qual for, você tem. A empresa tem uma também, que é produzir, tá? Mas independente disso, dinheiro sai do seu bolso e dinheiro entra no seu bolso. Para a empresa é a mesma coisa. Dinheiro sai do bolso dela e dinheiro entra no bolso dela. Tudo que ela vende, ela recebe no mesmo dia? Não. Tudo que ela compra, ela paga também no mesmo dia? Também não. Então, professor, esse processo de orçamento pode ser transferido para o ambiente corporativo? Claro, deve. Nós vamos olhar o próximo exemplo e vamos ver como esse processo orçamentário pode ser transferido para o ambiente corporativo. Olha lá. Aqui nós temos uma planilha,
tá? Um exemplo de gastos de uma companhia. Então vamos dar uma estudada nela com calma. No fim, você pode pausar o vídeo e prestar atenção nessa tabela e tentar entender da sua forma. Primeiro, ela é uma empresa, né? Vamos tentar já separar algumas coisas. Ela tem entradas de caixa, tá? Mas ela também tem o quê? Saídas de caixa. Dinheiro que entra e dinheiro que sai. O dinheiro entra no mesmo momento que o dinheiro sai? Não necessariamente. É isso que a ferramenta de fluxo de caixa vai mostrar para vocês. A ferramenta anterior era uma ferramenta orçamentária. Essa é uma ferramenta de fluxo de caixa, porque aqui o momento conta tanto quanto os valores em si, tá? Então vamos lá. No dia de hoje, né, quanto que a empresa pretende vender à vista? Ela pretende vender 350 mil, tá? No fim do dia, isso se realizou? Sim, se realizou. Quer dizer, no início do dia pretendeu vender 350 e no fim do dia realmente vendeu 350 e foi à vista. Muito importante isso, fiquem atentos, tá? Quer dizer que ela vendeu ela recebeu no mesmo momento em que vendeu? Sim, tá? Ela recebeu no mesmo momento em que vendeu e se concretizou. Planejou 350 e no fim do dia realmente teve 350. Tá? Então, o total das entradas não tem mais, ela não fez nenhuma venda a prazo, tá? O total também foi de 350. Professor, poderia ter ocorrido vendas ontem e eu ter recebido hoje? Sim, poderia. Aliás, é o que é mais comum, é o que mais acontece. Se ela tivesse feito vendas ontem e recebido hoje, você ia computar a venda quando? Você iria computar a venda ontem. Mas e o recebimento pela venda? Você ia computar quando? Você iria computar hoje. Estão entendendo a diferença, tá? Entre vender e receber? Vendeu ontem, mas recebeu hoje. Então, colocaria aqui em algum lugar em vendas a prazo. Tudo bem? Tá? Inclusive, na próxima coluna nós vamos ver isso com mais atenção, tá? Nesse mesmo dia, ela ainda tem que pagar o condomínio, né? Provavelmente onde o seu escritório fica localizado. Tem que pagar neste dia, tá bom? Então nós temos, qual é o total? Ela tem outra saída de caixa? Não, duplicata é zero, aluguel é zero. Quer dizer, ela não paga aluguel, professor? Não. Hoje, tá? Hoje, ela não tem aluguel para pagar e nem duplicata. Tá? Hoje, nós estamos falando do dia de hoje, tá certo? Então, qual é o total das saídas dela? 460 mil. Então, no dia de hoje entrou 350 mil e no mesmo dia saiu 460. Qual que é o saldo do dia? O saldo do dia é de 110 mil reais. Perdão, 110 reais. Tá? Entrou 350, mas saiu mais dinheiro do que de fato entrou. Então, essa é uma empresa que teve um déficit no seu caixa. Tudo bem? Só que quando ela abriu o caixa com valor zero? Não. Quando ela abriu o caixa, ainda tinha 1.150. Quer dizer, ela foi lá, abriu a porta da loja, abriu o caixa e tinha 1.150. Vendeu e recebeu 350, opa, o caixa aumentou. Mas no fim do dia, ela também pagou o condomínio, tá? Então o caixa reduziu. De tal maneira que no final, o saldo é de R$ 1.140, tá? Se você não entendeu direitinho, dá um pause, olha bem a tabela, volta uns 5 minutos, tá, do seu vídeo e presta atenção novamente nesse assunto, tá bom? Se ainda assim as dúvidas persistirem, não hesitem em contatar o professor pela plataforma, ok? Tá? Agora vamos no dia de amanhã, não é? Para amanhã, ela previu, né, que receberia uma venda de 1.300. A professora, ela vendeu 1.300? Não. Ela vendeu isso em algum momento, tá? Mas nesse dia de amanhã, ela está recebendo 1.300. Mais uma vez, cuidado, vender não é a mesma coisa
do que receber, tá? Aqui não estamos falando de venda, estamos falando de venda a prazo. Foi uma venda realizada em algum momento anterior, tá? Que não está computado aqui, e que ela recebeu em D mais 1 amanhã, vai receber amanhã ou já recebeu amanhã, 1.300 por ela, ok? De tal maneira, quanto de dinheiro entrou no dia? R$ 1.300. Não tem mais nenhuma outra coisa para ela receber, tá? Nesse mesmo dia, amanhã, D mais 1, né? Ela ainda tem que pagar duplicatas. Tudo bem? Tá? Então entrou no caixa dela 1.300 e saiu quanto? No total, 110. De tal maneira que ela gerou amanhã, ou gerará amanhã, 1.190. Porque é 1.300 que entrou, menos 110, 1.190. Mas espera aí, lembra que ontem ela encerrou o caixa? Lembra que ontem ela encerrou o caixa com 1.040? Pois é, se ontem ela encerrou o caixa com 1.040, isso significa que hoje, tá? Ela vai, quer dizer, amanhã, né? Ela vai começar o caixa com 1.040 também. Esse 1.040 é o mesmo que esse aqui. Faz sentido, não é? O dinheiro que eu tenho no caixa no fim do dia de ontem é o dinheiro que eu terei no início do dia de hoje, tá? Ou o dinheiro que eu encerrei hoje no meu caixa é o dinheiro que eu terei no início do dia de amanhã, tá bom? Então, eu iniciei o dia com 1.040 e ainda gerei 1.190 líquido. Se eu abrir amanhã a minha caixa registradora, tá? E olhar quanto que eu tenho lá, que número eu vou achar? Eu vou achar 2.230. Tudo bem? Tá? Lembrando, né, pode dar um pause no vídeo, olhar a tabela com mais calma, volta um pouquinho, presta atenção de novo. As dúvidas persistindo, contatem o professor na plataforma, tá bom? Vamos olhar mais uma vez então, né? Estávamos no dia de hoje, amanhã, vamos para o depois de amanhã, né? Depois de amanhã, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ela começa o dia e recebe 185, deixa assim, 185, mas ainda tem que pagar quanto, turma? 2.500 de aluguel. Aluguel é pesado, não é? Bom, com quanto ela encerrou o dia de ontem? Ela encerrou com 2.230. Isso significa que ela começou o dia de hoje com 2.230. Ela começou o dia com 2.230, pagou 185, tá? Perdão, ela começou com 2.230, recebeu 185, pagou de aluguel 2.500. Logo, se abrirmos a caixa registradora nesse dia D mais 2, o que nós vamos achar lá? No início do dia, se abríssemos, iríamos achar 2.230. Mas no fim do dia vamos ter um saldo negativo, tá? De menos R$85. Por quê? Porque no dia saiu mais dinheiro do que entrou e saiu mais do que eu já tinha guardado, tá? Deu para perceber que hoje eu consigo saber o quanto eu vou gastar amanhã e depois de amanhã? Isso é um ótimo exemplo de orçamento e fluxo de caixa. Eu sei quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou receber, ganhar não, essa palavra é incorreta. Eu sei o quanto eu vou receber, tá? Sei o quanto eu vou pagar e sei o quanto eu vou encontrar na minha caixa registradora no fim de cada dia. Nesse caso, R$85 negativos, estará faltando dinheiro. Poderosa essa ferramenta, não? Se você vai lidar com pagamentos e recebimentos, é muito importante que você saiba lidar com eles, tá? Antecipadamente. Eu vejo muitos empreendedores, no início do mês, esquecerem de fazer caixa para pagar aluguel. É muito comum, tá? Muito comum, faz uma venda grande
fica empolgado com ela, tá? E em algum momento ele se esquece que aquele dinheiro vai acabar saindo para pagar aluguel. É o que está acontecendo aqui em D+2. Em D+2, esse empresário tem uma saída de caixa enorme em um único dia. E essa saída de caixa enorme, muito diferente das demais, ela precisa ser prevista, tá? Se não tem a ferramenta, é muito comum o empreendedor se esquecer. Por exemplo, imagine que vá vencer o aluguel depois de amanhã, D+2, tá? Eventualmente aparece uma dívida que ele não tenha planejado. E ele então olha no seu caixa e percebe que tem dinheiro para pagar. Ele paga essa dívida. Uma dívida que poderia ter sido paga no mês que vem sem problema nenhum. Tá? Mas ele se esquece e paga essa dívida hoje. Quando chega na época de pagar o aluguel, que ele não pode adiar, tá? Ele não tem mais os R$ 2.500 para poder pagar. Percebe a importância? Tá? Essa ferramenta lhe permite programar, tá, a sua capacidade de honrar, tá, os seus pagamentos. Isso guarda uma relação muito estreita com a sua capacidade também de gerar resultados. Porque se você mantém um bom planejamento de caixa, você precisa de menos empréstimo, tá, de capital de giro. E você então pode usar empréstimos para fazer investimento em suas atividades operacionais e ampliar a sua estrutura. Ou se quer usar empréstimos, você pode também não usar, se você não quiser. Mas isso é possível se você orçar bem as suas entradas e saídas, tá? Saber exatamente onde estão os pontos mais frágeis. Nesse caso, qual que é o ponto mais frágil, né? É esse dia D+2, que é quando você tem uma saída de caixa muito grande, tá bom? Isso tem que ser previsto, você como estudante de TGF, futuro gestor financeiro, terá que ter domínio sobre essa ferramenta. Mas fiquem tranquilos que nos próximos slides, né, também nas próximas aulas, vocês terão acesso a essa ferramenta, tá? O professor vai orientá-los a fazer essa construção, tudo bem? Então, finalizado isso, vamos prosseguir, né? Faremos então algumas críticas, né? Agora que vocês têm um exemplo, faremos então algumas críticas. Falaremos agora de... Falaremos agora do orçamento nas empresas, tá? O orçamento nas empresas possui dois tópicos, o objetivo do orçamento, e falaremos também a definição de objetivos e, basicamente, né, a estrutura adequada de um orçamento. Se bem que vocês já viram, né, puderam ver no exemplo. Então vamos prosseguir. Objetivos do orçamento. Eu sei que ficou um pouco menor esse slide, mas é porque ele é um pequeno sumário. Daqui a pouco eu vou abrir e para cada slide você vai estudar calmamente cada um desses pontos. Então o que nós vamos ver, né? Quais são os objetivos de um orçamento? Ele serve como sistema de autorização, ele é um meio para projeções e planejamento, ele também é um canal de comunicação e coordenação, é também um instrumento de motivação, um instrumento de avaliação e controle e também uma fonte de informação para tomada de decisão. Veremos agora cada um desses pontos com bastante calma. Autorização. Não é? Tá aqui uma imagem, né, de um carimbo, simboliza bem essa atividade, né? O orçamento aprovado é um meio de liberação de recursos para todos os setores da empresa, tá? Minimizando o processo de controle. Isso significa o seguinte, imagine que você esteja num departamento de marketing, tá? Você quer fazer mudanças digamos, na estrutura de marca da empresa. Você vai precisar de recursos para isso, tá? Esses recursos terão que ser retirados de um processo orçamentário, ok? Então, o departamento de finanças olha para o marketing e diz o seguinte, ó, você tem 100 mil para poder gastar dentro do seu departamento, com um certo conjunto de atividades. Isso já está pré-autorizado. Dentro, é claro, de certos limites que a atividade de marketing prevê, tá?
o gestor de marketing pode gastar aqueles 100 mil da maneira como ele achar mais adequado. Sem necessidade de toda hora ficar pedindo autorização. O orçamento aprovado em si já é uma autorização. Tá? Ele em si já é uma autorização. Então, para cada atividade, se ela couber dentro do orçamento, tá? O gestor de marketing não vai precisar ficar pedindo autorização para cada atividade específica, desde que os gastos somados da atividade dele não ultrapassem os 100 mil reais. Então, funciona como um meio ótimo, tá? De autorização de projetos, ok? Projeção, né? Ele permite, na verdade, como é que eu posso dizer? Fazer um orçamento, de certa forma, é futurologia. Nós estamos tentando prever o futuro e se antecipar a gastos que poderiam comprometer o investimento da companhia em suas próprias atividades. É aquele caso do aluguel que falamos lá atrás, ok? Ele também serve como um canal de comunicação, incorporando dados do cenário aprovado e das premissas orçamentárias. É um instrumento para comunicar e coordenar os objetivos corporativos e setoriais. Isso significa o seguinte: o próprio orçamento ele carrega em si uma mensagem. Por exemplo, se o orçamento esse ano veio mais curto, isso já é uma mensagem do quê? Que os objetivos, tá, da organização podem estar mudando. Ou que o setor pode estar sofrendo algum tipo de retração. O próprio orçamento já traz essa informação consigo e transmite para todo o resto da organização. Também funciona, né, como um sistema motivacional, tá? É aquilo que estava dito anteriormente, como também autorização, né? Ele permite o quê? Um grau de liberdade de atuação dentro do que foi previamente aprovado. É aquela história do canal de marketing, né? O gestor de marketing, ele tem aproximadamente uma quantia de 100 mil reais, tá? E ele tem uma liberdade para atuar ali dentro daqueles 100 mil, porque já foi autorizado. Tá? Então isso pode atuar, pode funcionar como um ótimo meio de motivação desses gestores, ok? Avaliação e controle, né? Bom, isso é bem mais fácil de entender. Ele é um instrumento, sim, de avaliação, de desempenho. Um bom gestor é aquele que consegue atender os objetivos do seu setor, tá? Atender os objetivos da organização a um custo menor do que foi orçado inicialmente. Isso chama-se eficácia. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo de marketing. Você deu 100 mil, né? Orçou 100 mil e disponibilizou 100 mil para o gestor de marketing atuar. Ele conseguiu realizar todos os projetos com eficiência, tá? Só que ao invés de gastar dos 100 mil, ele gastou apenas 80, quer dizer que sobrou 20. Ele conseguiu fazer o que tinha que ser feito a um custo menor. Então, além de eficiência por ter feito com menos, ele também teve o quê? Eficácia. Ok? Também serve, né, fonte de informação, né, contendo dados previstos e esperados, bem como os objetivos setoriais corporativos, é uma ferramenta para decisões diárias. Tá? Se você sabe exatamente quanto vai gastar, não é porque aconteceu alguma emergência que você vai gastar mais dinheiro. Você tem exatamente aquele limite, que muitas vezes não pode ser quebrado, ok? E como um orçamento deve ser estruturado, né? Ele tem algumas premissas, né? Ele deve ser orientado para os seus objetivos. Quer dizer, você não pode dar mais recursos do que o necessário, mas você também não pode deixar com que os recursos sejam faltantes, tá? Tem que envolver todos os gestores, tem que ter uma comunicação integral, expectativas realísticas, tá? E reconhecimento dos esforços individuais e de grupos. Nós vamos agora olhar cada um deles. Tá? Orientação para o objetivo, né? O orçamento tem que ter um propósito. Aquele gasto que você está prevendo, aquele recurso que você está destinando,
tá? Ele tem que ter um propósito, ele não pode ser usado de qualquer forma. Cada membro de departamento, cada grupo, cada gestor tem que usá-lo da forma adequada, da forma pelo qual foi criada, tá? Um orçamento de marketing não pode ser usado para recursos humanos, ok? Se houver necessidade, né, se houver necessidade, então seja pedido uma autorização, mas sem isso não pode acontecer. Tá? Ele tem que também envolver os gestores, tá? Todo mundo tem que participar desse processo de orçamento. Veja, o orçamento ele não tem que atender um objetivo específico. O objetivo da organização ele é composto de inúmeras metas, tá? O objetivo estratégico da organização ele é atendido por objetivos, tá? Intermediários, objetivos táticos. E os objetivos táticos são atendidos por objetivos operacionais. Para que seja atingido o objetivo estratégico, todos os demais objetivos precisam estar alinhados. Logo, todos eles precisam ser previstos no processo orçamentário. Ok? Você não pode emitir um orçamento, tá, sem que todos tenham a devida participação, porque cada um contribui de um jeito e cada um sabe a quantidade de recursos que vai ser necessário. Ok? Mesmo porque se você deixar essa ponta solta, você não está atuando de acordo com a administração estratégica, tá? Comunicação integral, né? Bom, isso não só é uma questão do processo orçamentário, mas ele também é necessário, tá? Não só para toda organização. O orçamento, ele vai caminhando e sendo cumprido. Às vezes você tem problemas. Gastos que não foram previstos e que estão acontecendo. Quando isso acontece, ou receitas também, tá? Quando isso acontece, é necessário que haja uma comunicação inteligente e integral, tá? Para que todos saibam que houve alteração para mais ou para menos do orçamento. E eu acredito ser o mais importante, todo orçamento tem que ter uma projeção realística. Você não pode deixar recursos em excesso, sendo incrivelmente conservador. Mas você também não pode deixar com que recursos faltem, sendo bastante agressivo. Tá? Você tem que ser capaz de entender quais são os objetivos que a sua empresa é capaz de atingir, tá? Em determinados cenários, num cenário neutro, num cenário otimista, num cenário pessimista. Ok? E você tem que ter com clareza qual a quantidade de recursos que você deve utilizar para atender objetivos realistas. Tá? Se o seu objetivo não for realista, o orçamento não vai resolver seu problema. Ok? Tá? E reconhecimento de esforços, né? Obviamente, se todos participam do processo, integralizando, né, integrando seus objetivos operacionais e táticos ao objetivo estratégico, então cada um desses participantes precisa ter o seu reconhecimento dentro desse processo orçamentário. Isso não é só uma premissa de finanças, mas uma premissa de administração estratégica. Ok? Só uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês nesse processo todo é a diferença entre chefe e líder. Né? Existem orçamentos que são feitos de cima para baixo, tá? Que a gente chama de up-down, e orçamentos que são feitos de baixo para cima, que chamamos de bottom-up. Orçamentos feitos de baixo para cima contam com toda a equipe, onde cada um vai informando seus objetivos e a quantidade de recursos que precisam até chegar no topo. Tá? O outro, né, o up-down, é justamente o oposto. O orçamento começa de cima, a organização traça os objetivos estratégicos e esse orçamento ele vem descendo, passando pelos objetivos táticos e operacionais. Tá? O orçamento bottom-up é um orçamento que depende mais de lideranças, enquanto que o orçamento up-down é um orçamento que depende mais de chefia. Tá bom? E circula muito pela internet a ideia falha de que líder é bom, chefe é ruim. Né? Líder está na moda e chefe não. Né? Vejam até essa imagem, é um martelo tentando forçar um parafuso. Tá? Chefes não são assim. Tanto chefe quanto líderes, tá? Tanto chefes quanto líderes são figuras essenciais para se atingir um objetivo estratégico, seja ele
em RH, seja ele em marketing, ou até mesmo dentro do processo orçamentário, tá? Então, as duas formas de se fazer orçamento estão corretas. Elas só precisam estar alinhadas, ok, com os objetivos da empresa. Para organizações militares, tá, onde a figura do chefe é necessária e muito poderosa, faz-se orçamento, geralmente, up-down, de cima para baixo. Tá? Tudo começa com os generais, a cúpula e vem descendo. Tá? Agora, para empresas como, por exemplo, agências de publicidade, tá? Geralmente o processo orçamentário, tá? Ele é bottom-up. Ele começa com a figura de líderes na base e vem subindo, ok? Mas não confundam, um não é melhor do que o outro. Tá? Para certas situações, chefes são melhores, tá? E para outras situações, líderes são melhores. E para muitas situações é uma mistura dos dois, ok? Tá? Críticas ao processo orçamentário, né? Vamos falar, né? Nem tudo são rosas, né? Isso também possui falhas. Vamos olhar cada uma delas, tá bom? Frustração, tá? O orçamento não permite gerir as discrepâncias. Se o orçamento é bem feito, isso não ocorre, tá? Mas é muito difícil prever o futuro, a gente sabe, ok? Mas por vezes pode acontecer de ter um processo orçado, entradas e saídas previstas, tá? E na hora H, a realidade se apresenta bem diferente. Vamos voltar ao exemplo de marketing. Geralmente, o gerente de marketing ele percebe uma oportunidade incrível, na qual ele tem que gastar 50 mil reais a mais do que os 100 mil previstos no orçamento, ok? Ele vai conseguir gastar esses 50 mil? Provavelmente não. Tá? Porque provavelmente o processo orçamentário ele não pode ser quebrado. E quando isso acontece, gera frustração para os profissionais. Eles têm ideias, eles têm oportunidade, mas não têm recurso. Porque o processo orçamentário não foi bem feito. Ok? Engessamento, né? Está relacionado com o item anterior, né? Por vezes, bons projetos que surgem não são feitos porque estoura um orçamento. E o orçamento não o previu, ou não havia previsto, como deveria ter feito. Tá? Então, a própria empresa abandona bons projetos. Isso, obviamente, no longo prazo impacta em seus resultados. Então, estão entendendo como o processo orçamentário pode ser perigoso se não for bem feito? Tá? Ele engessa a organização e impede ela de crescer. Tá? Cenários inconstantes, né? É muito difícil fazer um processo orçamentário em um cenário onde você tem muita oscilação de preço. Tá? Por exemplo, imagine que você produza leite de soja. Tá bom? Você vai precisar comprar soja para poder fazer esse processo. E a gente sabe que no mercado de commodities os preços ficam oscilando. Então é muito difícil fazer orçamento nesse tipo de cenário. Mas é claro, existem ferramentas para corrigir esse problema e uma delas se chama hedge. Se você tiver interesse, pode pesquisar isso na internet em algum outro momento. Ok? Tá? Mas quando você tem muita oscilação de preço, seja o seu preço de venda ou os preços de seus insumos, o processo orçamentário fica muito lento de ser feito. Mas ainda assim deve ser. Tá? Consome tempo, tá? Não é simples fazer. O orçamento familiar o orçamento de pequenas e médias empresas são mais fáceis, mas quando você fala de um processo orçamentário de uma mineradora multinacional, por exemplo, as coisas não são tão simples. Isso consome tempo, tá? Falta de cultura orçamentária, né? Agora que você sabe que o orçamento é necessário, olhe para trás. Antes dessa aula de hoje, como é que você fazia o processo orçamentário? Eu acho que a resposta que você dá é: eu não fazia orçamento na minha vida. E provavelmente, se você trabalha numa pequena empresa, você vai perceber que a sua pequena empresa também não faz. Tá? Num país como o Brasil, as pessoas, hoje, nós não temos uma cultura de fazer orçamentos. Tá? Ainda mais nesse país deveria ter, porque nós vivemos num período de bastante oscilação e prever essas oscilações futuras, essas entradas e saídas de recursos, são fundamentais. Tá? Então temos que trabalhar com isso, temos que ser capazes de desenvolver uma cultura orçamentária. Não basta apenas fechar a carteira e não deixar dinheiro sair. A gente sabe que para ganhar dinheiro tem que gastar, você tem que investir. Mas você também não pode abrir a sua carteira de uma tal maneira que recursos saiam sem controle algum ou sem propósito algum. Tá? Isso tem que ser feito com bastante cautela.
Tá? Tecnologia, um orçamento, você não vai fazer um orçamento, né, num saco de papel de pão, né? Não tem como. Tá? O mais adequado hoje, que está acessível a todos os alunos, a todos vocês, né, são as tabelas feitas em Excel. Claro, existem outros sistemas muito mais profissionais, para empresas muito maiores, tá? Mas de toda forma, um processo orçamentário ele tem que ser acompanhado de tecnologia adequada. Tá? Pontos positivos, né? Falamos mal, agora falaremos bem, ok? Falaremos então dos pontos positivos do processo orçamentário. Tá? Primeiro deles é planejamento. Se você pode saber quando entra e quando sai dinheiro, você consegue planejar as suas atividades. A data delas, o horário delas e o custo delas. Tá? De tal maneira que você consegue vencer qualquer obstáculo. Aqui eu coloquei um labirinto que é justamente por isso. Tá? Se você enxerga um labirinto de cima, você o resolve rapidamente. Se você está dentro dele e não enxerga de cima, você não resolve. O orçamento ele te dá essa visão geral antes dos desafios se apresentarem. Por isso que muita empresa faz o seu orçamento no início do ano, né? Tá? Ele define expectativas, tá? Isso está muito relacionado com o fato de um orçamento ele tem que atender expectativas reais, ok? Tá? Você sabendo quanto você ganha e quanto você gasta e em que data você faz isso, você consegue prever o seu desempenho futuro antes mesmo dele acontecer, tá? E também permite o quê? Coordenação de esforços. Essa é uma palavra interessante. Permite sinergia, tá? Entre as diferentes partes da organização como um todo. A gente já viu, né? Você já deve ter visto na administração estratégica. A organização ela tem um objetivo estratégico, uma série de objetivos táticos, tá? E uma série ainda maior de objetivos operacionais. Todos esses objetivos precisam estar alinhados, tá, na construção de um orçamento. E o orçamento ajuda nesse alinhamento, ok? Tá? Então, aqui tem um pequeno texto que vocês podem ler, dê um pause no vídeo e tentem entendê-lo, tá? Como criar uma cultura, né, orçamentária, né? Primeiro ano de implantação de um sistema orçamentário, obviamente, vai ter problemas e dificuldades. Né? Os alunos que estão aí assistindo, que possuem suas pequenas empresas, vão experimentar isso. Quando você coloca um processo orçamentário, né, uma das pequenas coisas que você vai ter de problema é de ordem técnica. Quem vai fazer esse orçamento e como ele vai ser feito? Né? Provavelmente vai ser por você, porque agora você está vendo essa aula. Né? Mas além de problema por ordem técnico, tá? Você também vai ter problemas de ordem de motivação e de desempenho. Pessoas que na sua empresa costumavam gastar sem dar satisfação, agora vão ter que dar satisfação. Pessoas que gastavam sem limite, agora tem um limite para gastar, não pode gastar de qualquer forma. Isso pode gerar problemas, ok? Então, agora que você viu essa aula, você pode oferecer treinamento para os seus funcionários em sua pequena empresa e mostrar esse tipo de problema, ok? Eu quero agradecê-los por essa aula, tá? Só quero lembrá-los que essa aula não visa esgotar o tema. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, assista-o de novo. Se ainda assim sua dúvida persistir, pesquise na internet. Se ainda assim persistir, entre na ferramenta, no seu AVA, poste suas dúvidas no fórum, mande e-mail para o professor, assista Selfie Class, tá? Participe, não, como eu já disse, participe dos fóruns, tá? Mas de toda forma, não hesite em contatar o seu professor para tirar sua dúvida, ok? Entenda que esse é um processo trabalhoso e realmente difícil. Se não fosse difícil, qualquer um faria, ok? Agradeço a sua presença, agradeço pela paciência por ter assistido esse vídeo e desejo a todos vocês um bom estudo. Obrigado.